gravando. Então vamos lá, boa noite a todos. Hoje é dia 22 de agosto de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Estamos reunidos hoje com o nosso Guilherme, com a nossa Sônia, e vamos dar continuidade ao estudo das leis morais que se encontram lá no livro 3º de O Livro dos Espíritos. No programa da semana anterior, nós encerramos com a questão 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Ou seja, nós encarnados ainda há o predomínio da natureza material sobre a natureza espiritual. Então, qual o meio mais eficaz? Kardec pergunta. E os benfeitores respondem: praticar a abnegação, praticar o desprendimento. E vamos cumprimentar o nosso Guilherme, que sempre tem algumas datas ou algumas sugestões importantes. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Marcelo. Hoje estou aqui procurando, na verdade, em cima da hora a data, e não tem nada aqui que eu esteja vendo que seja relevante, mas ontem eu estava ouvindo a CBN, acho que a gente pode dar uma esticadinha para ontem e lembrar que, embora não seja uma personalidade do meio espírita, foi uma pessoa que influenciou bastante a juventude daquela época. Fazem 25 anos ontem que faleceu Raul Seixas, e cujas músicas assim, são belíssimas, trazem reflexões muito profundas, né, para a gente, e que existe inclusive me corrija aqui se eu estiver errado, Marcelo, uma obra chamada Um Roqueiro no Além, que se imagina que se trate do espírito do próprio Raul Seixas. Boa noite, Sônia. Boa noite a todos, Marcelo e Guilherme, é um prazer estar aqui com vocês. Essa reunião é muito gratificante e peço a Deus que nos abençoe para que nossos estudos de hoje possam ser profícuos. E o livro que o Guilherme falou tem tudo a ver mesmo com Raul Seixas. A forma de vida é muito interessante esse livro, é mais uma lição de vida para a gente entender o quanto é importante a gente praticar o desprendimento, o quanto é importante a gente dar valores mais ao plano espiritual, às coisas que pertencem ao espírito, e usufruir o suficiente do material, mas sem apego, né? É verdade. E nós nos recordamos que algumas semanas atrás, nós fizemos alguns comentários sobre o Raul Seixas. E justamente nós nos recordamos que essa obra, Um Roqueiro no Além, psicografada pelo médium Nelson Moraes, é uma obra cujos detalhes da vida, da intimidade do Raul Seixas puderam ser comprovados com a concordância da família do Raul Seixas. Então tem alguns detalhes que se encontram lá na obra contidos, e esses detalhes foram confirmados pelos familiares do Raul Seixas. Bem, então nós vamos iniciar o nosso estudo com a questão 913. E a questão 913, o Kardec quer saber dos benfeitores: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Ou seja, dentre as imperfeições, dentre os vícios que possuímos, qual aquele que podemos considerar o radical, aquele que é o básico, que dá origem a todas as outras, a todos os outros vícios e a todas as outras imperfeições? E os benfeitores espirituais
respondem com clareza: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Então vejam vocês que observação profunda que os benfeitores espirituais nos fazem, sobretudo quando, além do egoísmo estar na origem, na raiz de todos os males, ele ainda tem essa ação nefasta de neutralizar todas as qualidades que somos portadores. Ou seja, ele neutraliza, ele possui essa capacidade de esfriar os nossos corações. Talvez aí resida uma das razões que o mestre, num determinado momento, ele diz, o mestre Jesus diz que no momento da transição, da grande transição, a caridade de muitos esfriará, inclusive a caridade daqueles que são considerados os escolhidos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim conseguirá obter o resultado, conseguirá superar essa dificuldade, superar esse momento difícil que, sem dúvida, todos no nosso planeta Terra, sem exceção, temos vivenciado. Então, meus caros amigos, o egoísmo é a base de todas as chagas, é a base de todas as chagas morais de que somos portadores. Por isso que vale a pena nós fazermos uma autoavaliação permanente e buscarmos, na medida dos nossos esforços, buscarmos não só extirpar, não só reduzir o egoísmo que ainda somos portadores, mas, sobretudo, colocar os interesses dos outros acima dos nossos interesses. Então, quando nós exercitamos a prática de antes ajudar do que ser ajudado, antes consolar do que ser consolado, antes amar do que ser amado, antes perdoar do que ser perdoado, como diz aquele poema maravilhoso do Francisco de Assis, aí sim nós estaremos colocando o egoísmo no seu devido lugar e estaremos sim pensando primeiro em dar do que em receber. Sônia, gostaria de ouvir as suas considerações. Marcelo, a gente fala egoísmo, mas a gente simplifica um pouco a palavra, que é uma reunião de conjunto de situações, né?
Aqui tem um dicionário significado.com.br, fala que egoísmo é um substantivo masculino que nomeia um amor próprio excessivo, que leva o indivíduo a olhar só para as suas opiniões, interesses e necessidades, e que despreza as necessidades alheias. O egoísmo é exclusivismo que faz o indivíduo se referir tudo a si próprio. É um orgulho, uma presunção. Você vê como está colocado outros tipos de virtudes que a gente precisaria pensar. O egoísmo está atrelado então com orgulho e presunção. A pessoa que trata só dos seus interesses, que carrega consigo os sentimentos do egoísmo, é adjetivada de egoísta. Em psicologia, a atitude intelectual daquele que tudo que se refere ao próprio eu é chamado de egocentrismo. Só para finalizar, o egoísmo é um comportamento que leva o indivíduo a desejar total exclusividade sobre o seu sentimento alheio, gerando ciúme, um sentimento negativo e que, quando exagerado, torna-se uma paranoia. Olha só, um sentimento que a gente acha que é tão simples, que às vezes a gente não dá valor, mas a paranoia tem a raiz dentro do egoísmo. Eu tive a oportunidade de ministrar uma aula ontem, uma aula no primeiro ano mediúnico, a 16ª aula, que fala sobre dependências químicas. E dentro deste apanhado, desta aula, né, tem um resumo de várias literaturas, mas o embasamento, principalmente dos indivíduos que acabam entrando nisso, também entra o egoísmo. O fato de ele querer alcançar tudo que ele quer, as coisas para ele, é ele no meio de todas as atenções. E aí a pergunta que foi feita no Livro dos Espíritos: por que essas pessoas não conseguem, né, sair dessa situação? Porque falta vontade. Enquanto ele não tem vontade, porque ele gosta de ter essa satisfação, então falta vontade de tentar sair do meio das drogas, é porque o egocentrismo, o egoísmo dessa pessoa, ele se compraz nos prazeres, mesmo sabendo que os prazeres vão também trazer essa dificuldade. Existem centros de recuperação, existem trabalhos de equipes nesse sentido, mas a partida de auxílio à pessoa dependente é uma só. Enquanto o indivíduo não se conscientizar que ele precisa ter vontade de desvencilhar desse sentimento que ele tem, que é o egoísmo, aliciando os vícios, ele não vai conseguir ter nenhum resultado positivo e ele vai se aprofundando, ou melhor, afundando dentro dos vícios. Beleza, Sônia. E nós sempre falamos com bastante frequência. O Guilherme vai se lembrar, né, que a definição que nós aprendemos com a professora Anete Guimarães, ela é bem clara, que o egoísta, ele pensa da seguinte maneira: primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. E o interessante dessa definição que você nos passou aí, Sônia, é que esse comportamento egoísta levado ao extremo, ele realmente leva a quadros paranoicos, a quadros de doenças mentais profundas. E nós vamos ver isso com clareza lá no livro Nosso Lar, quando o médico espiritual Henrique de Luna, ainda nos primeiros capítulos lá do livro Nosso Lar, se eu não me engano é no capítulo 4, no capítulo 5, o Henrique de Luna faz uma avaliação do comportamento que o André Luiz está assumindo lá, já quando ele já foi assistido, quando ele se encontra em recuperação lá no hospital da colônia Nosso Lar. Então o Henrique de Luna fala com clareza isso para ele, que se ele não modificar esse pensamento egoísta que ele estava apresentando, mesmo lá na colônia, que ele fazia pouco tempo que ele havia sido socorrido, se ele não modificasse, ele ia caminhar para uma doença mental. Olha só que interessante.
Então, vejam vocês que, além desse comportamento ser corrosivo para a alma de maneira geral, ser um comportamento que estimula outros vícios, outras imperfeições, como o ciúme, a inveja, o orgulho e tantos outros, ele ainda traz esse outro malefício de nos direcionarmos quando em nível extremo a essas doenças mentais de difícil tratamento. Meu caro Guilherme, gostaria de ouvi-lo. A gente costuma ouvir que se o tempo de existência do planeta Terra fosse o equivalente a um dia, o ser humano chegou aqui a 10 para meia-noite, né, daquele dia. Então, assim, se a gente está há tão pouco tempo aqui nesse planeta, e há tão pouco tempo a gente saiu da caverna e parou de urrar e começou a falar, que eu acho que é uma das maneiras de a gente conseguir diminuir o egoísmo, é a gente se comunicar e ter certo entendimento, conseguir pensar, né? A gente percebe que é uma coisa que leva tempo para conseguir tirar, por mais que aqui nós estejamos também falando da importância, também percebemos dentro de cada um de nós essa presença do egoísmo. Falando, como começamos o programa falando do Raul Seixas, ele tem uma música chamada Eu Sou Egoísta. Eu vou ler dois parágrafos aqui, que é muito legal. Ele fala assim: se o que você quer em sua vida é só paz, muitas doçuras, seu nome em um cartaz, e fica arretado, seu açúcar demora, e você chora, você reza, você pede, implora. Se você acha que o que eu digo é fascista, mista, simplista ou antissocialista, eu admito, você está na pista. Eu sou ista, eu sou ego, eu sou egoísta, por que não? Então, é uma letra. Eu li 2 parágrafozinhos aqui da música só, mas vale a pena ler com calma a letra. Qual o título da música? Eu sou egoísta. Eu sou egoísta. É bem interessante, né? E aqui também na definição da palavra egoísta que eu encontrei, é aquela questão assim: é o hábito, a atitude da pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento de demais pessoas ou do ambiente, né? E quando fala do ambiente, não é o meio ambiente, o ambiente de uma maneira geral. Então, a gente pensando que é difícil tirar o egoísmo de dentro da gente, e é mesmo, vamos precisar de várias encarnações para que isso aconteça, mas, por exemplo, a gente vai na rua e é muito mais fácil e cômodo para a gente pegar, sei lá, tomar um refrigerante e jogar a latinha na rua, alguém que cate, né? Por que eu vou levar aquele lixo para dentro de casa? Só o fato da gente colocar o nosso interesse, a nossa comodidade em segundo plano e trazer essa latinha para jogar no lixo dentro de casa é um pequeno passo rumo à eliminação do egoísmo, né? É claro que é um simples gesto. Existem passos mais importantes e muito mais difíceis, mas é um começo. A gente pode ver que naturalmente a gente está caminhando para esse lugar. Perfeito, meu caro Guilherme. Dessa música aí, que inspiração, né, do Raul Seixas. Muito bom. Bem, então prosseguindo aqui com o nosso estudo, então nós vamos observar que lá na questão 914, o Kardec pergunta para os benfeitores: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Ou seja, é possível extirpar o egoísmo do coração humano? Muito bem. Aí os benfeitores espirituais assim respondem: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais.
Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então vejam vocês o valor que os benfeitores espirituais dão à educação. E nós temos no meio espírita valorosos estudiosos, entre eles a professora Dora Incontri. E essa professora Dora Incontri, ela faz um trabalho muito bonito e ela fundou a Associação dos Pedagogos Espíritas. Então vejam vocês como é o aprendizado, como é a evolução do aprendizado na sociedade em que estamos inseridos. Há cerca de 200, 300 anos atrás, as pessoas se reuniam em frente a uma fogueira, observando um gato ser queimado vivo. Um gato ser queimado vivo. Hoje, felizmente, ninguém mais faz isso. Hoje, não só porque é crime fazer isso, mas pelo sentimento de piedade que os animais nos transmitem. E, logicamente, que nós podemos dizer com segurança que há um progresso imenso realizado pela sociedade humana, mas, logicamente, que isso é um processo, trata-se de um processo. À medida que nós vamos tendo mais conhecimentos espirituais, ou seja, à medida que nós vamos amadurecendo do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral, nós vamos estabelecendo que menos valores devem ser dados às coisas materiais e, sobretudo, vamos colocando esse sentimento de egoísmo, de orgulho, de ciúme, de inveja num patamar inferior. Sônia, gostaria das suas considerações. Bom, não é novidade. Eu sou fã do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Todas as perguntas, todas as respostas eu sempre encontro lá. E no capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. E viu, Sônia, só para recordar que esse livro terceiro que nós estamos estudando, que é composto pelas leis morais, o Kardec, na sua capacidade pedagógica brilhante, não à toa ele foi o autor das obras, das 5 obras do Pentateuco espírita. Então o Kardec, ele, a partir do livro terceiro contido em O Livro dos Espíritos, é que teve origem o Evangelho segundo o Espiritismo, que você e todos nós tanto adoramos. É verdade. E nesse item, que é o item 11, é um item só dirigido ao egoísmo. E sabe quem é que psicografou essa? Emmanuel. O nosso Emmanuel, que depois foi o mentor do Chico, né? Porque o livro foi escrito em 1864. E essa passagem é Paris, 1861. E olha só o que ele fala sobre o egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, pois retarda seu progresso moral. E é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la, elevar-se nas ordens do mundo. O egoísmo é então o objetivo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir as suas armas, suas forças e a sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então, para você ter uma ideia, né? Nós temos a doença, o egoísmo.
mas também temos o tratamento, a solução. E o egoísmo é algo que pertence a cada um de nós. Todos nós sabemos, todos nós temos ideia, né, de como a gente pode conhecer. Tem uma frase muito famosa: conhece a ti mesmo, né, de um grande filósofo, que eu não consigo recordar o nome, mas você deve recordar. Foi o próprio Sócrates mesmo que escreveu. Dá uma confirmada, eu sei que foi um grande filósofo. E esse, assim, se a gente conhecer e começar a combater, então, olha, a frase conhece-te a ti mesmo foi falado por Sócrates. E esse é o primeiro passo, conhecermos a nós mesmos. Vermos à frente de nós a nossa imagem e dar a razão de que temos imperfeições. É o primeiro passo para diluir o egoísmo, porque o egoísta não aceita ser imperfeito, não aceita ser corrigido, não aceita nenhuma coisa que não seja algo que seja de bom para ele e para com ele. Então, se a gente já começar a aceitar que nós somos imperfeitos e que nós temos certas tendências e que essas tendências precisam ser resolvidas, nós estamos ajudando. Se cada um trabalhar a si próprio, o egoísmo vai desaparecer de cada um que se preparou, que trabalhou, que se esforçou. Então, não vai ter mais espaço deste sentimento ainda preso à humanidade e, com certeza, nós vamos ter o coração aberto para o próximo, né? Nós não vamos ter mais aquelas invejas, aquelas coisas que levam à cobiça e muitas vezes terminam em crimes através deste comportamento desequilibrado. O egoísta é uma pessoa desequilibrada. E ele precisa entender-se como doente e tratar. E o tratamento é esforço próprio, vontade, começando pelas pequenas coisas. A gente vai conseguindo já galgar para movimentar coisas maiores dentro de nós. Então, o tratamento está aí. A doença é o egoísmo, o tratamento é o esforço próprio de superarmos as nossas dificuldades e tendências. Cada um planta no seu jardim, né? Guilherme, gostaríamos de ouvi-lo. Rapidinho, uma provocação, na verdade. Aqui a resposta dos espíritos é que à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam ao egoísmo, o ser humano com o egoísmo. Isso depende da educação. Então a gente fica aqui refletindo nessas instituições, e uma delas que eu acho que é muito nociva hoje em dia é a televisão. A gente tem uma telinha em cada cômodo de casa, né? Quando pouco temos uma, por onde ficamos horas sentados absorvendo informações muito pouco edificantes, na maioria das vezes. Sem censura. A provocação da sensualidade hoje já virou quase pornografia, as palavras ditas, e quando ainda que não tenha nenhuma palavra de baixo calão ou nenhuma cena sensual ou provocante, a gente percebe que é muito pouco instrutivo, não te traz absolutamente nada. A grande maioria dos programas que a gente tem acesso nesses quase 400 canais que hoje temos condição de ter dentro de casa. E uma provocação para as pessoas que estão nos ouvindo, que não sei se todos sabem, mas esse ano de 2014, a TV Cultura do Brasil foi eleita a segunda melhor programação do mundo. E quanto tempo a gente passa em frente à televisão vendo, por exemplo, programas da TV Cultura? Beleza. Eu vou aproveitar esse ganchinho, Marcelo, só um momentinho, porque a televisão realmente ela é hipnotizante, ela é insinuante, é uma educadora má e ela perverte conceitos, perverte atitudes, mas tudo bem. O adulto tem até um conceito já pré-concebido e ele sabe criar. E o nosso jovem? Então, como eu trabalho com crianças e eu vejo mães que permitem crianças pequenas verem televisões, e essas televisões com as novelas, com cenas picantes,
E depois elas não conseguem compreender por que a filhinha de 13, de 12 anos já tem um envolvimento sexual com o namoradinho e engravidam, entendeu? Já se vestem como mulheres. Nós não temos mais aquela infância e aquela fase bonita que seria a pré-adolescência para uma adolescência. A gente vê criança dos 9 anos pintada as unhas, pintado o rosto, com roupas de adulto, com comportamentos dúbios. E é óbvio, elas vão querer imitar aquela pessoa que ela vê na televisão, porque é a referência dela, passa a ser uma referência. Então nós temos que fazer uma reavaliação dos conceitos, o que é interessante, e não dar valor aos programas chulos, de baixa qualidade moral e ética, né? Mas enquanto tem gente dando audiência, infelizmente esses programas persistirão. Então, mais uma vez, é um combate que a gente tem que fazer, cada um no seu núcleo familiar, e fazendo essa corrente, vai ser expressiva a atuação. E as programações vão mudar, né? Quem sabe a TV Cultura passa a ser também a televisão mais assistida do que a TV Global, né? Bem, então, prosseguindo aqui no nosso estudo, nós vamos encontrar a questão 915, que o Kardec quer saber dos benfeitores. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Então o Kardec está preocupado porque o egoísmo ele pertence à espécie humana. E será que sempre ele vai se constituir um obstáculo para que o bem real seja implantado na Terra? Aí os benfeitores assim respondem: é certo que no egoísmo tendes o vosso maior mal, porém ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Sim, há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Então vejam vocês que as pessoas que são portadoras de virtudes, sem dúvida, justamente por serem portadoras da virtude, talvez a maior virtude, que é a humildade, elas praticam aquilo que o mestre nos ensina, de que a mão esquerda não deve saber o que faz a mão direita. Então, as pessoas virtuosas, sem dúvida, elas não gostam, não partilham de ficar atrás dos holofotes do dia, de ficar mostrando o seu trabalho, de ficar fazendo propaganda daquilo que elas fazem. Então essas pessoas virtuosas, no silêncio das suas atitudes, do seu trabalho, da sua dedicação, elas fazem o seu trabalho de formiguinha incessantemente. Só que essas pessoas, infelizmente, não são valorizadas como deveriam ser. Então vejam vocês, hoje nós estamos aqui
É uma sexta-feira, 23 de agosto de 2014, à noite. Neste momento, muitos crimes, sem dúvida, estão sendo praticados. Muitos crimes estão sendo praticados. E a mídia, de maneira geral, não só a televisão, o jornal, agora os portais que se encontram na internet, as emissoras de rádio, etc., elas dão muito mais valor aos crimes que são cometidos e vão divulgar esses crimes do que dariam valor para aquelas pessoas que neste momento, por exemplo, estão ouvindo pessoas à beira do suicídio nos CVVs que conhecemos, nos centros de valorização da vida, pessoas que se dedicam a resgatar do abismo do suicídio aqueles que ligam para essas instituições e que ficam ouvindo atentamente e através de técnicas e através de muito carinho, muito amor, estendem a mão para essas pessoas à beira do suicídio e conseguem resgatar essas pessoas. Aí nós perguntamos: quantas emissoras de rádio, de televisão, quantos portais de internet divulgam esses acontecimentos? Então fica aí o questionamento que devemos fazer para que nós estejamos atentos, uma vez mais, de colocar em prática mais esta lei cósmica que o Mestre veio nos ensinar. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, logicamente voltada para a prática do bem. Sônia, queremos ouvi-la. Disserte sobre o tema, 40 minutos. Olha, é um tema tão polêmico e a gente pode passar uma noite toda. Tão empolgante, né? E a gente tem que enfrentar essa situação mesmo, né? A boa notícia é que está havendo a reforma, né? As pessoas já estão mudando, existem ONGs que trabalham preocupado com as entidades, com grupos de famílias, com nacionalidades menos favorecidas financeiramente, né? Então isso já mostra que não é só o lado ruim, né? Há já um certo desprendimento dos responsáveis e com um olhar terno para aqueles que são necessitados, né? Nós temos aí o surto de Ebola na Nigéria. Quantos médicos saem do conforto dos seus lares, dos países desenvolvidos? E hoje nós recebemos a notícia do primeiro caso aqui no Brasil. E essa é uma condição que nós estamos expostos, né? Porque com a globalização não existe mais fronteiras, nem na tecnologia de comunicação e nem mais nas fronteiras de terra mesmo, né? Que seriam geográficas, né? Os meios de transportes. E cabe a nós entender como enfrentar esse problema. Através das calamidades é que a gente consegue ver o quanto que o egoísmo é subtraído, porque todos passam em conjunto, tentar ajudar os outros. É uma maneira da gente combater o mal, né? E o que a gente tem que procurar fazer para se libertar também, não há necessidade até nas terras de Nigéria para ajudar, ou ir lá no Japão, onde que houve infelizmente um acidente que envolveu um deslizamento depois de tantas chuvas e que foram soterradas várias casas, envolvendo vidas. Mas a gente pode fazer daqui mesmo as nossas vibrações, o nosso sentimento, uma oração, um desprendimento. Quando você começa a direcionar em pensando naqueles que estão sofrendo algum tipo de situação. As orações são forças, são emissões de pensamentos. Então você já está treinando de uma maneira
posso dizer até um pouco acomodada. Mas a gente pode dar um passo mais à frente se a gente procurar dentro da nossa comunidade, do nosso bairro, da nossa igreja, alguma forma de ser útil para quem precisa. Até uma visita num leito de hospital, de alguma pessoa que esteja doente, né? A gente já começa a largar as nossas vontades de ir para o shopping, de passear, de fazer algum programa e se dedicar ao próximo. A melhor maneira de a gente se libertar do egoísmo é a dedicação ao próximo. O mais simples ato que seja, por 15, 20 minutos de uma visita, você já começa a dar uma nova tônica na vida. Você já começa a ter uma nova solução. Agora, o mais importante de tudo isso, que a gente sem pedir vem uma recompensa, um bem-estar, uma felicidade que a gente nunca vai conseguir achar na compra de alguma coisa do shopping, de alguma vestimenta, de alguma coisa que a gente fez, porque é um bem-estar muito grande e permanente. A compra do shopping não dura 5 minutos, depois você já até esquece o que aconteceu. Então é um sentimento envolvente e que a gente devemos procurar desde as pequenas coisas utilizar na vida, né? Quem faz o bem recebe o bem, cara pálida, como diz o nosso querido Agnello, né? Eu me lembrei aqui, quando você estava falando, da experiência do marshmallow com as crianças, né? Que colocaram algumas crianças na sala, de frente para um prato de marshmallow, e ficaram filmando sem que elas soubessem. E entra uma pessoa e fala: olha, você pode pegar o marshmallow e comer. Só que se você esperar 20 minutinhos, quando eu voltar, eu te dou 2 marshmallows. E aí ele sai da sala, a pessoa sai da sala e fica filmando, e a reação das crianças é muito engraçada, que ela fica se contorcendo ali, e a grande maioria não entra e come o marshmallow, mesmo sabendo que depois teria 2, né? E acho que, embora você tenha dito que a gente tenha maior prazer na solidariedade, na ajuda e tudo mais, às vezes realmente o prazer imediato diz mais pra gente. Talvez ir ao shopping comprar alguma coisa represente mais prazer, e a gente nem perceba o segundo marshmallow que pode ganhar depois, e esse depois pode ser até depois de desencarnado, né? Então é uma coisa que a gente precisa refletir. Essa semana teve a passagem do Roger Abdelmaci. Estou lendo aqui, senão eu não saberia dizer o nome dele. Aquele médico que violentou diversas pacientes, né? Tido como o maior especialista no Brasil em reprodução humana e tudo mais. E infelizmente ele não conseguiu controlar alguma má tendência, e embora tenha tido uma capacidade muito grande intelectual, técnica na medicina, ele falhou, ele caiu em algum tipo de tentação, enfim. Mas o que eu queria dizer, eu vi na reportagem as mulheres que foram por ele violentadas falando: nossa, eu não estou acreditando que esse dia chegou, eu estou muito feliz, esse cara vai para a cadeia. Então aquela sensação de ódio, né, aquele conforto delas de saber que aquele monstro está na cadeia, é uma coisa que, honestamente, eu olho e falo assim: eu entendo perfeitamente, porque talvez eu estivesse sentindo a mesma coisa se eu estivesse ali no lugar delas, ou como pai de uma daquelas mulheres, né? Então é muito difícil a gente conseguir ver uma situação dessa e falar: não, ele tropeçou no caminho, eu preciso entender, né? Quer dizer, a questão do perdão também, né, tem a ver um pouco com essa coisa do egoísmo. E não sei se tem relação, e aí, assim, por desconhecimento meu, num assunto mais evoluído dentro da doutrina, me ajuda aqui, eu não sei se tem relação os signos do zodíaco com, de alguma maneira, porque eu fico lembrando aqui, quando a gente estava falando de pessoas que são altruístas, que o altruísmo é o oposto do egoísmo, né? Eu conheço pessoas que são até chatas, no sentido de querer ajudar. Aquela pessoa que você fala assim: gente, cuida da tua vida, pelo amor de Deus, sai daqui, né? Aquela pessoa que você vê que está se virando sempre para ajudar os outros, de forma que às vezes até incomoda. E a pergunta que eu fiz, que eu estava refletindo aqui, a maioria é aquariana. Não sei se tem alguma relação, mas de qualquer maneira, assim, a gente percebe que existem pessoas sim que têm essa característica, né? Se a gente começa a parar e pensar, existem pessoas que se anulam até às vezes e se dedicam a outras pessoas
de forma completamente natural. Elas precisam até daquilo, né? Você percebe que se ela for sozinha, ela está roubada, porque para ela não tem que se cuidar, ela cuida dos outros, né? Bom, Guilherme, em relação à questão que você colocou dos signos do zodíaco, se você for ler toda a codificação, não há nenhuma menção, né, sobre essa história. Existem especialistas nessas áreas que fazem comentários delineando perfil psicológico dos mais variados signos, mas volto a lhe dizer, na codificação você não encontra nenhuma referência. O que eu sei de uma referência é sobre a numerologia. A numerologia tem um artigo na Revista Espírita, só que eu não sei dar a referência qual ano e qual mês, que o que eu sei é que numa palestra do Orson Peter Carrara, ele é muito estudioso da doutrina, então ele fez um comentário que ele encontrou essa referência na Revista Espírita. Então ele diz assim, que quando vocês estiverem mais evoluídos do ponto de vista moral, nós os ensinaremos a profundidade que existe por trás dos números. Então, e isso remete, né, a várias revelações, né? Nós já tivemos oportunidade de dizer, por exemplo, da identificação da besta do Apocalipse, de algumas profecias que são colocadas, e os espíritos superiores, num determinado momento, eles revelam e nós encontramos a exatidão nesses números que nós podemos observar com aquilo que foi profetizado. Mas em relação aos signos do zodíaco, certamente que a astronomia ou a astrologia também deverá, como um ramo do conhecimento humano, lógico que essas ciências, elas vão evoluir com a evolução da sociedade, elas também vão evoluir, vão ganhar conhecimentos, e é possível que futuramente isso venha a ser constatado alguma relação. Mas no atual conhecimento, principalmente naquilo que se refere à codificação elaborada por Kardec, não há registro sobre isso. Pois não. Enquanto você falava, eu procurei aqui. A revista que você falou é a Revista Espírita, segundo semestre de 1868, e o texto diz que deixa eu ler aqui direitinho o que o texto fala. Allan Kardec inicia confessando que não possui nenhuma opinião a respeito, e que ela, ou a concordância dos números, como a denominava, não constituía uma ciência, porque não possuía número suficiente de fatos que a demonstrasse. Nem por isso, porém, ele a nega. Como a porta do Espiritismo estará sempre aberta a todas as ideias progressivas, a todas as aquisições da inteligência, ele se ocupa com as necessidades do momento. Então o texto da revista diz: há certamente no conjunto dos fenômenos morais, como nos físicos, relações baseadas em números, e que a lei que determina a concordância de datas serão reveladas aos homens no futuro. E depois finaliza Kardec, né, concordando sobre o inconveniente do momento pelo risco de se vulgarizar, escreve: uma crença que, em mãos ignorantes, pode degenerar em abuso e práticas supersticiosas. Perfeito, muito obrigado por você localizar tão rapidamente aí. Maravilha. Pois não, Sônia? A gente tem um conceito que nada existe por acaso, né? E essa parte dos zodíacos vem transcendendo séculos, né? E com certeza existe uma razão muito mais profunda, mas cabe a nós apenas entender essa parte da superfície. Como você bem o disse, né?
que no futuro, quando nós tivermos a capacidade de entendimento, quando nós não tivermos mais o lado egoísta preponderando, nós não vamos usar essa ciência para ganhar bens, para fazer dinheiro, nós vamos usar essa ciência de uma utilidade melhor e muito mais profunda, né? E é por isso que a gente tem que entender que nós permeamos um solo de um planeta que ainda tem o conceito mais arraigado no conceito de provas e expiações. Então, o que significa isso? Que o número de espíritos que já está na casa de 7 bilhões e 200 milhões, acabei de ver isso daí no Google essa semana. Habitantes encarnados, né? Espíritos encarnados. De espíritos encarnados, com uma proposta de observação que em 2050 vai chegar na casa dos 9 bilhões de habitantes encarnados, ou seja, espíritos encarnados. Nós estamos ainda em diferentes níveis de evolução e cada um compete o seu exercício, a sua prova, a sua expiação. E então, por estarmos aqui ainda neste patamar, significa ainda que nós temos o egoísmo muito preso em nossas atitudes, nos nossos sentimentos. E o que significa? Mais uma vez, usar o remédio de remoção, porque a transformação já está em processo. Conta-se a espiritualidade que de 100 anos antes de Kardec lançar o Livro dos Espíritos já estava iniciando, e que isso vai ser finalizado agora em 2057. Em 2057 é que vai ter a finalização dessa transformação planetária, para finalmente chegarmos no mundo de regeneração. O que é o mundo de regeneração? É um mundo bem melhor do que nós temos agora. A tecnologia vai trazer uma qualidade de saúde, de vida muito melhor. Nós vamos estar aqui com uma maneira de nós nos arrecadar forças para passar as nossas pequenas expiações, que a gente ainda vai ter que expiar algumas provinhas, mas de uma forma mais branda, mais light, né? E a gente tem que fazer um esforço muito grande para permanecer nesse solo. Porque se nós não conseguirmos mudar o nosso padrão vibratório, nós não vamos encaixar nesta condição que o planeta está se transformando. Então, vocês não se surpreendam pelas revoluções que vai ter tecnologia, das revoluções que já estão tendo, né? E que já tem algumas promessas de futuro maravilhosas, principalmente no campo da medicina, nas revoluções que vai ter na arte, nas revoluções que vai ter na educação, né? E na cultura, e se Deus permitir, com certeza, na política, né? Que até a forma de gerenciamento das nações, do povo, vai ser uma forma muito melhor do que nós temos agora, despretensiosa, com sabedoria mais profunda, e a gente vai ter um verdadeiro conceito de justiça e de tudo, né? Que nós prezamos, que nós oramos, que nós rezamos, né? E todo mundo quer o melhor para cada um, né? Não num sentido egoísta, mas num sentido até para a humanidade inteira. Então, eu acho que a lição de hoje é uma reflexão profunda da gente, de nós mesmos, e entendermos que o egoísmo, todos nós somos portadores, não existe nenhum ser isento aqui que não seja portador, e que nós devemos fazer um esforço para combater. Quer comentar mais alguma coisa? Então nós vamos dar continuidade aqui à questão 916, quando o Kardec pergunta assim para os benfeitores: longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até mesmo parece o excita e o mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Ou seja, Kardec externa
a posição ou a opinião dele aos benfeitores espirituais de que o egoísmo cresce com a civilização. E não só cresce, como também é mantido, e a sua excitação, o seu desenvolvimento também é mantido. Como poderá a causa destruir o efeito? Ou seja, como que nós deixaremos de ser egoístas e teremos uma sociedade mais harmônica, mais solidária? Aí os benfeitores assim se expressam: quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, os homens viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. E aí eles fazem uma referência para que nós busquemos a questão 784. Se você puder fazer essa busca, Guilherme, eu vou aceitar, por causa que aqui vai ser difícil para mim. Então vejam vocês que colocação que os benfeitores fazem, que era preciso que o mal, ou que a situação se agravasse, para que nós compreendêssemos a necessidade de extirpar, de acabar com o egoísmo. Pois não, senhor? Na verdade é quando entra o caos, né? Quando você enfrenta o caos causado pelo egoísmo, e é a saturação, é quando a humanidade vai falar: basta, chega. É a mesma história que aconteceu do aumento da passagem, questões de centavos, né? E os próprios políticos falaram: nossa, mas por causa de 5 centavos, por causa de 20 centavos, né? O ano passado, né? Naquele movimento das manifestações que começaram pela melhoria dos transportes. Justamente, os 20 centavos foi a gota d'água. Na verdade, ele é simbólico. O Jô Soares, ele faz uma apologia bem interessante dos 20 centavos, ele lançou, e ele foi muito feliz na exposição. Esses 20 centavos virou muitos 20 centavos de reclamação de todos os tipos de ele enumerou os 20 itens, né? 20 itens os 20 centavos, enumerando as insatisfações do povo, muito bem redigida, por sinal, vale a pena a gente rever. Então, é isso aí, quando as pessoas cansadas, elas se obrigam a tomar uma atitude. Porque na verdade, a humanidade é um pouco inativa, né? Ela vai aguardando, até o momento que ela fala chega. Aí todo mundo pensa, mas nunca age. E quando todos pensam e agem ao mesmo tempo, pronto, aí você tem uma atitude formalizada. E eu acho que vai ser pelo mesmo caminho. Um ensaio foi feito no ano passado com a história dos 20 centavos. Mas a humanidade, vendo tantas atrocidades e que parece que estão aumentando cada vez mais, de forma abusiva, entrando nos nossos lares, através do nosso sistema de vida, da nossa economia, nós vamos cansar dessa situação e vamos tomar uma atitude também. Mas
vai ser uma fase difícil. Então, e uma outra coisa que eles colocam aqui na questão é que, e que a gente até já tem visto, embora o Guilherme até vai me ajudar nessa opinião, porque eu não me iludo e não acho que é o mundo maravilhoso da nossa sociedade. Mas nós temos percebido alguns avanços. E mesmo no mundo corporativo, no mundo das empresas, até 20 anos atrás, talvez nem tanto, o Guilherme talvez possa me corrigir ou me esclarecer. Até 20 anos atrás, aproximadamente, não se falava em distribuir com os funcionários de uma empresa, por exemplo, os lucros obtidos pelos donos das empresas, pelos patrões. Então, veja você que, pelo menos, pode até ser que essa repartição dos lucros com os funcionários pode até ser que exista no papel e não esteja sendo feita efetivamente, ou então, se ela está sendo feita, é de uma maneira muito pequena, não significativa. Mas olha só o que os benfeitores falam, que nós vamos compreender que nós homens devemos viver como irmãos, e aí o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável. Então, porque todos praticarão a lei de justiça. Então vejam vocês que, apesar de termos atitudes ainda embrionárias na nossa sociedade, mas nós já estamos falando e comentando sobre isso. Eu me lembro que até a década de 70, mesmo o começo dos anos 80, não se falava em ecologia, não se falava em preservação do meio ambiente, não se falava em qualidade de água, não se falava em esgoto, levar água e esgoto, né, saneamento básico para todas as regiões, né? Então, quer dizer, nós podemos dizer com certeza que há um avanço na sociedade, não só no nosso país, estou dizendo nos países de maneira geral. É isso mesmo, Guilherme? O que você tem a me dizer sobre as empresas? Eu me lembro, Marcelo, quando a gente estava entrevistando o Geraldinho, que ele contou que uma vez o Chico estava contando uma história, que ele estava ali no abacateiro, e veio uma senhora conversar com ele e disse: seu Chico, eu sou uma pessoa que eu dou esmola para quem precisa, eu faço caridade, dou minhas roupas, dedico algumas noites cozinhando numa instituição perto de casa, mas esse negócio aí, né, de encarnação, de espírito, eu não acredito muito não. E diz que Chico virou para ela e falou assim: minha irmã, então você está muito melhor do que a gente, porque a gente faz isso na maioria das vezes pensando numa vida melhor no mundo espiritual. Eu estou aqui fazendo isso tudo para me purificar e ela não, embora não acreditasse em nada daquilo, ainda assim ela fazia tudo aquilo, né? Então, Marcelo, trazendo para o mundo das empresas, eu penso que eu acho muito pouco provável que realmente seja uma postura altruísta a questão da divisão de lucros. É muito mais uma questão de como que eu consigo motivar para ter uma produtividade melhor. Mas é um primeiro passo, porque antigamente isso nem existia, né? Então, assim, antigamente, aliás, alguns poucos anos atrás, a gente nem salário dava, era escravo e pronto, né, que trabalhava. Então, eu acho que é o caminho, acho que a gente está fazendo uma jornada. Penso que a questão da transformação que o mundo está passando, que o planeta está passando, invariavelmente precisa ter aquela limpeza, né, que a gente estava comentando, de tirar alguns espíritos daqui que estão impedindo que o planeta progrida. Então, quando a gente vê tanto a questão das empresas, por exemplo, o presidente do jornal Valor Econômico, que é o Alexandre Caldini, né, ele é um espírita estudioso da doutrina e ele coloca, assim, ele fala bastante como que é fácil o espiritismo, ou tirando qualquer denominação religiosa, o cristianismo conviver no mundo capitalista, né? Se os lucros não precisarem ser cada vez maiores, mas sim o que dá
o imprescindível para os donos, e então os lucros poderem ser melhor divididos, a quantidade de trabalho ser melhor distribuída entre os colaboradores de uma empresa, que é perfeitamente possível a gente ser cristão, ético e honesto dentro do mundo capitalista. Tenho cá comigo minhas dúvidas, mas assim, imagino que não seja muito longe disso. E da mesma maneira, quando a gente pensa no governo dos povos, a gente vê as cifras, quando a gente fala de roubo, a gente vê cifras que eu não consigo nem imaginar quantos zeros tem aquelas cifras que a gente ouve no noticiário. Então, se nossos governantes, ou se os governantes de uma maneira geral do mundo fossem mais éticos, mais honestos e tivessem melhor administração das riquezas do país, eu acho também que a gente talvez não tivesse nesse capitalismo selvagem, onde todo mundo desconfia de todo mundo, onde a gente tenta o máximo guardar o que a gente pode, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu penso que assim, é o caminho que a gente está seguindo, mas precisa passar por essa limpeza, né? Acho que sem essa limpeza não consigo enxergar uma melhoria. Guilherme, essa limpeza ela já está procedendo, segundo Divaldo Franco, né, também. Ele já falou que os últimos indivíduos que reencarnaram até 1999, espíritos ainda recalcitrantes, espíritos atrasados, cultivadores do mal, que são dadas a oportunidade para esses espíritos, para eles terem um mundo melhor, para dar uma referência positiva para eles. Essa referência positiva de mostrar que sim, você pode viver, que você pode ter uma casa, que você pode trabalhar, que você pode ser honesto, que você pode procurar uma outra forma de viver sem precisar roubar, sem subtrair as pessoas, sem procurar ficar numa vida sem significado, não querendo estudar, não querendo... É o que a gente chama de uma vida vadia, né? E vazia também, né? Porque é vazia de valores. Então esses espíritos, eles... eu estava pensando nisso essa semana, inclusive, eu falei, bom, se o que nasceu em 1999 estaria completando nesse 2015, 15 anos, né? Automaticamente. Então são esses adolescentes que a gente acaba pegando aí na mídia, que roubam, que assaltam, que estão dentro da composição de gangues, de grupos, né? Que infelizmente, apesar de todas essas informações positivas de ele poder se melhorar, eles ainda têm uma preferência pela própria qualidade de evolução que eles são portadores, né? Eles nunca vão poder dizer para a espiritualidade superior que eles não tiveram oportunidade, que é por isso que eles são assim, né? Então é uma situação para nós sermos exemplos para eles e para eles também ter uma condição de ter tido um planeta melhor, um planeta evoluindo, um planeta que a gente tem uma qualidade de vida boa, água encanada, calor em casa, né? Nós temos chuveiro, temos tudo. Imagina os nosso planeta há 300 anos atrás, as dificuldades que tinham, né? E é isso que é interessante a gente comentar nessa situação, que esses espíritos ainda permeiam o solo, mas vão ser removidos. E segundo o Divaldo Franco, né, o planeta simplesmente vai ter uma outra atmosfera, ou melhor dizendo, uma outra psicosfera, a partir de 2057. A partir de 2057. Já estamos um caminho andado aí, que vai pegar bem essa geração, são os nossos filhos, os nossos netos, e oxalá se a gente pode ter condição de voltar aqui, né, e curtir esse planeta numa atmosfera saudável, isso vai virar passado, isso vai virar coisa de museu, as matanças, as doenças, tudo isso não vai mais ser permitido neste ambiente aqui no planeta Terra, e vai virar história de museu. E eu estou rezando para que esse dia chegue. Todos nós, né? Em falar em rezar, eu me lembrei aqui de falar uma coisa que não tinha falado quando estava falando dos governantes. A gente sabe, né, a doutrina nos ensina que nós, quando viemos para cá, para o planeta, para encarnar, nós fizemos
uma programação, né? Se não foi compulsório, a gente fez uma programação. E esse planejamento, a gente pode imaginar que os governantes também passaram por ele, né? Então, o desafio que eles têm não é pequeno. Quando a gente dá poder e dinheiro na mão das pessoas, a gente sabe que é muito fácil ter a corrupção de corromper o caráter, né? Exato. Então, uma das coisas que eu me lembro, não sei se foi o Chico, mas eu lembro sempre do Geraldinho falando que nas nossas orações a gente também pedir por eles. Por mais que a gente tenha raiva dos roubos e quer ver morto, né? A gente tentar entender que eles também são irmãos no pecado, como nós, que estão passando por provações mais difíceis até do que as nossas, e que, poxa, não custa nada, quem sabe uma oraçãozinha, se puder ajudar um pouquinho, né? Lembrar deles também e pedir que sejam iluminados para que cada vez mais melhorem na administração da verba pública, né? Sem dúvida. Bem lembrado, Guilherme, e você me lembrou um comentário que eu ia fazer e eu tinha me esquecido, quando você fez referência há poucos instantes sobre o Roger Abdelmaci. E eu me lembro de um pensamento ou de uma orientação que é dada pelo Bezerra de Menezes, inclusive pelo espírito de Bezerra de Menezes, inclusive pela mediunidade do nosso Divaldo Pereira Franco. Então o Bezerra de Menezes, ele diz assim, que nós devemos nos esforçar em auxiliar aqueles que sofrem, aqueles que vertem as lágrimas. Nós devemos orar por eles e auxiliá-los, mas nós também devemos auxiliar e orar por aqueles que são os causadores das lágrimas. Então, logicamente que eu não tenho capacidade para avaliar a dor que todas essas mulheres que foram violentadas pelo Roger Abdelmaci, eu não tenho capacidade de avaliar a dor que elas sentiram quando toda essa história veio à tona, quando toda essa comprovação veio a ser divulgada. Mas eu também nutro ou procuro nutrir um sentimento de piedade, um sentimento de compaixão também pelo Roger Abdelmaci, que não teve forças suficientes e sucumbiu à aprovação que certamente ele já exibia essas tendências ou essas tendências negativas, e que quando ele se viu na posição de agir como oportunista daquela situação que as mulheres se encontravam sedadas, de colocar a cabo as suas intenções menos evoluídas, menos elevadas. Então, eu particularmente procuro observar como uma pessoa doente da alma, uma pessoa que nutre, ou melhor, uma pessoa que violenta outra, aproveitando-se de que ela está sedada, é a mesma coisa que você ter relação com alguém ou com um cadáver, que em psiquiatria se define como necrofilia. Necro, cadáver, filia, afinidade, né? Afinidade por cadáver. Ou seja, talvez ele nem tinha esse conhecimento, nem acabou se envolvendo de maneira equivocada, e nós não somos ninguém para julgar, mas ele acabou infelizmente sucumbindo, não teve forças suficientes para superar essa aprovação. É interessante isso, porque eu vi parece que o Marcelo falou do Divaldo Franco, falando sobre Bezerra de Menezes,
Por que nós devemos orar por aqueles que fazem o mal, por aqueles que prejudicam, por aqueles que destroem, por aqueles que estão trazendo a desgraça para uma família, para um pai de família, para uma mulher, para umas crianças, e a gente acaba ouvindo sempre histórias com crimes hediondos, né? Por quê? Porque eles estão cometendo mal. E eles terão que voltar para resgatar. Então, eles ainda vão passar por um caminho muito difícil, não só dentro do mundo espiritual, pelos obsessores que o acompanham, pelos crimes, mas também redimir com todo o mal, com todas as pessoas que ele prejudicou. E aqueles que foram prejudicados, aqueles que foram lesionados de alguma forma, esses estão se redimindo. Porque de alguma forma, algum crime no passado que foi ocasionado por eles próprios, hoje eles estão na fase de resgate. Então essa é a situação em que se objetiva orar por aqueles que estão causando. Nós temos que ter pena, piedade, porque são crianças que fazem coisas erradas e que vão ter que ficar de castigo, vão sofrer pelas consequências que fizeram, e aí eles vão ter que voltar e ressarcir. E Jesus fala: não subirás aos céus, ou seja, não galgará mundos melhores, a evolução, até não pagar o último centil. E aí é que é aplicativo da justiça, muitas vezes que se passa despercebida pela lei dos homens, ela é corrigida e não passa despercebida pela lei divina. Então não cabe a nós mesmos julgar, porque Deus sabe a cada um a sua sentença, e Ele sabe o como e deverá ser feito essa justiça. Daí dá para entender que o nosso planeta reza mais tristezas do que alegrias. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no 3º livro, Meu Reino Não É Deste Mundo, no item 19, né? Que nós temos que passar ainda por isso, porque é uma necessidade ainda da nossa evolução. Então, e vale a pena a gente nós recordarmos que aqueles que sofrem uma injustiça estão se depurando, enquanto que aqueles que praticam a injustiça estão se comprometendo. Bem, então nessa questão ainda vale a pena um comentário sobre os benfeitores. O Kardec faz uma referência nessa questão 916, ele faz uma referência lá no finalzinho para nós nos reportarmos à questão 784. É isso mesmo, Guilherme? Isso mesmo. Então vou ler aqui a questão 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos. E a espiritualidade amiga nos diz que enganas-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então aqui é aquela história que a gente estava falando de ver o gato queimando, né? E essa questão está lá na Lei do Progresso, no capítulo 8 do Livro dos Espíritos. É uma referência muito, muito bem colocada aqui e que me remete a uma reflexão que vai ficar aqui como o meu boa noite. A gente sabe que o Livro dos Espíritos foi compilado com o Kardec enviando perguntas para diversos médiuns, onde coletava aquelas respostas, fazia a comparação para ter certeza de que não havia nenhum tipo de influenciação, que aquela resposta era a mais pura possível. Por outro lado, a gente vê que as perguntas
saíam da cabecinha dele, né? Aquela sim saía dali da fonte única. E quando a gente lê as perguntas, então a própria pergunta que a gente estava falando ontem, da 916, que eu perdi agora aqui, mas assim, é uma coisa que você... Deixa eu passar aqui. Olha, eu acho que dá uns 3 programas só estudando a pergunta. Olha aqui, longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? E também essa pergunta 784 que ele faz a menção, bastante grande a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ao invés de avançar, ele está recuando? Ou seja, a gente vê que a inteligência e a lógica da cabeça de Kardec para aliar as respostas dos espíritos com as próximas perguntas que ele ia fazer é um negócio ali absurdamente fantástico, inacreditável. E quando a gente ouve alguém falar assim, eu li o livro dos espíritos, não gostei muito não, e nem vai gostar, porque não é um livro de ler, é um livro de estudar. Não é romance. Exato, é um livro de estudar. A gente fica aqui a gente engrenou, né, Marcelo, no programa de ir no livro dos espíritos lendo questão a questão, e assim, a gente não consegue sair porque realmente é uma lógica, é uma sequência muito lógica e que dá a possibilidade da gente ir acompanhando aquilo ali. E como diz o pessoal lá do podcast de Minas, todos eles, né, é o estudo do miudinho, né? São aqueles detalhes pequenos de cada coisa que tem dentro da literatura espírita, também na própria Bíblia, que são detalhes que, se a gente parar para estudar, a gente vê a riqueza de informação que contém ali, né? Bom, com isso eu me despeço. A gente finaliza o programa de hoje. Normalmente o Marcelo dá a primeira palavra de tchau, então eu estou aqui sendo pioneiro nesse programa. Boa noite a todos, um fim de semana iluminado e até a próxima sexta-feira. Que honra, né? Vocês percebem que mais uma manifestação do progresso da humanidade, né? Que o Guilherme já toma a iniciativa de encerrar o programa sem cerimônias. Boa noite, estimados ouvintes. Nós desejamos que esses conceitos, essas reflexões possam ser úteis para a nossa caminhada evolutiva. Boa noite, Sônia. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Adorei a conversa, viu, Marcelo e Guilherme? Aprendi muita coisa aqui. Espero que vocês também tenham conseguido ter alguma noção importante de uma maneira de a gente modificar a si próprio, né? E desejo a vocês um excelente fim de semana e até segunda-feira, até sexta-feira que vem, se Deus quiser.